Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje sexta-feira, dia 25 de novembro. Eu começo lembrando que ontem foi feriado de ação de graça nos Estados Unidos, mercados, portanto, fraco, com liquidez muito estreita e aproveitando para realizar lucros recentes, principalmente aqui na nossa Bovespa. O volume de ontem da Bovespa ficou em 2,5 bilhões de reais, menos da metade do que ocorre normalmente, e que mostra certamente a perda de liquidez e também de referencial de preço. A Bovespa encerrou em queda de 0,95%, pressionada no final do dia, índice a 61.395 pontos. Hoje, meio feriado nos Estados Unidos, temos a liquidação Black Friday e também o mercado acionário por lá fechando às 16 horas, portanto mais cedo. Hoje, mercados na Ásia durante a madrugada operaram em alta e eu cito a Bolsa do Japão com índice no maior nível dos últimos 10 meses. Europa virando para negativo, mas agora já voltando para o campo positivo. E nos Estados Unidos, na volta do feriado, o índice futuro no campo positivo. Durante a madrugada, a China divulgou, melhor dizendo, o PBOC, o Banco Central Chinês, divulgou e sugeriu a desvalorização do Yuan na paridade de 6,9168 do dólar. No Japão, foi divulgado o relatório mensal sobre a economia e ele mantém a avaliação geral e mostra que preços internos estão estabilizados contra preços anteriormente em declínio. Aliás, no Japão foi divulgado também durante a madrugada a inflação medida pelos preços ao consumidor, o CPI do mês de outubro, inflação de 0,6%, taxa anualizada de somente 0,1%, muito aquém da expectativa do BOJ, do Banco Central japonês, sobre a performance da inflação. E no Reino Unido, saiu o PIB do terceiro trimestre, uma expansão de 0,5 ponto percentual, taxa anualizada de 2,3%, mas eu lembro que anteontem o governo reduziu as suas expectativas de crescimento do PIB para 2017, 1,4% somente, e 2018, 1,7%. Aqui, preocupa um pouco o depoimento do ex-ministro da Cultura Calero na Polícia Federal, dizendo ter sofrido pressão do presidente Temer para liberar aquela obra de Salvador do ministro Gedel, e o governo se preocupa que uma segunda conversa no dia 17 de novembro pode ter sido gravada por Calero. O depoimento está sob sigilo e, portanto, não se tem acesso. Crise instalada no governo acaba exigindo a saída do ministro Gedel para poupar o presidente Temer, e a oposição aproveita esse momento para sugerir novamente o processo de impeachment de Temer. E Rodrigo Maia, presidente da Câmara, disse que a Câmara vai votar, ou melhor, vai vetar a participação de parentes de políticos no novo processo de repatriação. E o Conselho Monetário Nacional, em reunião de ontem, autorizou o BNDES a emitir COE, Certificado de Operação Estruturada, maior ou igual a 200 milhões de reais. Na agenda de hoje, a Fundação Getúlio Vargas acaba de divulgar a sondagem do setor de construção, caiu 2,3 pontos para 72,4 pontos, e também a sondagem do setor de comércio em queda de 5,6 pontos para 78,3 pontos, isso no mês de novembro. E a Fundação também divulgou o Índice Nacional da Construção Civil, inflação do segmento de novembro, ela ficou em 0,17 no mês de novembro, igual a do mês de outubro. O Tesouro ainda vai divulgar o resultado primário do governo central no mês de outubro. Nos Estados Unidos, na agenda, vamos ter o saldo da balança comercial do mês de outubro, os estoques no atacado também no mês de outubro e o PMI, índice de atividade do segmento de serviço, no mês de novembro.
Expectativa para o dia, Bovespa ainda fraca, com liquidez menor, mas um pouco superior à de ontem e podendo recuperar ao longo do dia. Juros com viés de queda, dólar também com viés de queda. Falando um pouco de mercado, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha alta de 0,04%, passando do negativo novamente para o positivo. Mesma situação para a Bolsa de Paris, com alta de 0,09% e Frankfurt subindo 0,08%. O petróleo WTI negociado em Nova York, com queda de 0,88%, barril cotado a $47,54. Euro negociado em alta em relação ao dólar a 1,0596, mas já cedendo um pouquinho em relação ao início da manhã. Notes americanos, títulos de 10 anos, taxa de juros em alta para 2,38%. Eram essas as considerações. Tenham todos um bom dia, bons negócios e no final da tarde estaremos de volta fazendo aquele nosso resumão da sexta-feira nos principais mercados, os principais fatos na economia e na política. Até lá então.